Quando temos um caso de prolapso da válvula mitral, será que a intervenção cirúrgica é tão boa quanto a transcatéter? E mais, será que o risco da cirurgia convencional é realmente baixa, como vemos nas grandes publicações? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Em ambientes de heart team, uma tendência atual dos serviços de cardiologia mais preparados, a discussão acerca do risco cirúrgico passa por diversos aspectos, além dos clássicos scores de risco STS ou Euroscore. Qual o procedimento proposto? Técnicas a serem empregadas, comorbidades associadas são detalhes que, ao longo dos anos, foram compilados e estimavam os riscos de complicações, como por exemplo, o risco de mortalidade. No entanto, esses dados, na imensa maioria das vezes, foram coletados em anos passados, com certa distância de tempo e, principalmente, em uma realidade tecnológica bem diferente da atual. Isso sem considerar que, na época, a grande chamada para estimar os riscos se concentravam nas cirurgias de revascularização miocárdica. Então, além da extrapolação para cirurgias de valvopatias, dados não atualizados e técnicas cirúrgicas ou mesmo intervencionistas não eram contempladas, o que acabou por colocar esses scores em segundo ou mesmo terceiros planos na hora de se tomar uma decisão mais assertiva. Em análises de mais de 30 anos, ficou evidenciado que pacientes que apresentavam prolapso degenerativo da válvula mitral e que tinham indicação de intervenção evoluíam melhor com o reparo ou plastia em comparação com a troca valvar com implante de próteses por diversas razões. Mas será que atualmente ainda encontramos esses mesmos dados que corroborariam os achados tradicionais? Uma avaliação com mais de 50 mil cirurgias de reparo da válvula mitral por essa etiologia nos trouxe dados bem atualizados, mostrando uma mortalidade nos Estados Unidos de menos de 2% de forma geral. Perto de 60% dos hospitais e mais de 80% dos heart teams não experimentaram um episódio sequer de mortalidade ao longo dos últimos 6 anos. Mais de 93% dos procedimentos propostos de reparo valvar foram realizados com sucesso, sem a necessidade de alteração dos planos com implante de próteses por questões técnicas. Diante do exposto, mais uma vez fica claro que centros de alta demanda e elevada expertise apresentam melhores resultados cirúrgicos, sendo que apenas 15% dos hospitais norte-americanos são responsáveis por quase 60% do volume cirúrgico nacional e têm resultados ainda mais impressionantes do que a média nacional. Se isolarmos apenas esses centros de referência, encontramos taxas de mortalidade em menos de 1%, ao redor de 0,7%. Também foi visto que a conversão para a troca valvar estava relacionada à expertise e volume do serviço, corroborando os achados positivos na formação dos chamados Valve Centers. Discussão sempre presente é a comparação com o tratamento transcatéter da regurgitação mitral com implante de dispositivos de clipagem, em que vemos uma situação interessante. Para essa etiologia, parece haver uma equiparidade dos resultados nos casos de indivíduos mais velhos, e podemos ver uma grande segurança no reparo cirúrgico em casos de indivíduos mais jovens. Dado extremamente importante é que a abordagem concomitante da válvula tricúspide, em casos de indicação clara, como nós temos na regurgitação maior do que moderada, ou um anel tricuspídeo medindo mais do que 40 milímetros, não elevou esses riscos de intercorrência nesses centros, mostrando que esses achados se aplicam claramente às atuais diretrizes e guidelines. Vale ressaltar que os achados que discutimos aqui são especificamente para a etiologia degenerativa da válvula mitral, não se devendo extrapolar esses dados para a população geral, principalmente aqui no nosso meio, caso cheio de pacientes com doença reumática. Diante desses achados, pacientes com risco cirúrgico geral aceitável, quando o foco é prolapso da válvula mitral, talvez a cirurgia em mãos experientes possa ser a escolha perfeita. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.